Alô, está no ar o programa Mundo do Futebol. A partir de agora, tudo do Atlético, do Paraná, do Curitiba. Aliás, o Paraná joga amanhã, Vila Capanema, 9h30 da noite contra o Paysandu. Vamos repercutir o empate do Curitiba, mais um tropeço do Verdão jogando no Couto Pereira. Também tem o Atlético, aliás, uma viagem no tempo, hein? Vamos resgatar o acesso do Atlético em 1995. Imagens inéditas. Lembra do técnico Pepe? Então, você vai conferir o Pepe falando aqui no programa Mundo do Futebol. Tudo bem, PC? E aí, o que você destacaria nesta segunda-feira? Tudo bem, Crispim? Um abraço, meus amigos do Mundo do Futebol. Uma alegria estarmos aqui novamente, para falarmos daquilo que a gente gosta do nosso futebol e na expectativa, mais do que nunca, de que as nossas equipes consigam, num tempo recorde aí, o entrosamento necessário para dar uma melhorada dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A expectativa maior fica por este jogo do Paraná Clube com o Paysandu, amanhã na Vila Capanema. O Paraná que já teve a oportunidade para voltar ao G4, mas ainda não conseguiu. E vamos falar também a respeito do empate do Curitiba, que se não perde as 5 partidas, está na hora de começar a vencer dentro de casa, Mesmo com 3 atacantes, não foi o suficiente para o time do técnico Pachequinho superar a equipe do Botafogo. Mas estamos aí, Crispim. Legal, passa a bola para o Valmir. A bola para o Valmir. A bola é sua, Valmir. Não, aqui, Mundo do Futebol. Tudo bem, Valmir? E aí? Tudo bem, graças a Deus. O meu destaque, como este programa é o Mundo do Futebol, é a vitória de Portugal na Eurocopa. É um time determinado, aplicado taticamente e que soube chegar por intermédio de algumas prorrogações, inclusive na final, soube chegar ao título. Então, parabéns aos nossos irmãos portugueses, parabéns ao Cristiano Ronaldo, que mostrou uma liderança muito grande dentro e fora do campo, Ele que é muito contestado e muito elogiado. E voltando ao futebol do nosso terreiro, eu quero dizer que o Curitiba, eu faço coro com o PC, está na hora de ganhar. Então tá legal, vamos conferindo então as imagens do jogo do Curitiba, 0-0 com o Botafogo, a partida disputada sábado no Couto Pereira. Curitiba teve algumas chances, Valmir? E o principal questionamento, principalmente no que se diz a minha opinião, fica por conta da saída do Juan, que estava bem no jogo. Não deveria ter sido substituído não, Concordo contigo. Eu acho que houve um equívoco na substituição do Juan, que fez o Curitiba perder a força ofensiva que ele tinha no primeiro tempo. Ele acabou perdendo quase que totalmente no segundo tempo. E o Curitiba teve também sorte, porque teve aquele lance do zagueiro Conceição. Que quase faz um gol contra, Aí a jogada do Camilo, a tentativa do Camilo e a chegada providencial do Lucas Claro, que aliás, minha opinião, o melhor em campo. Jogou muito o Lucas Claro. Não, o Lucas Claro, ele sempre quando o Curitiba precisa de um zagueiro, aí recorrem ao Lucas Claro. E ele sempre dá uma resposta altamente positiva. Mais uma vez, ele está mostrando toda a sua qualidade, a favor do Curitiba. Eu concordo contigo também. Ele foi o grande destaque do jogo. Por pouco não fez gol também. Exatamente. E essa bola entrou ou não entrou na finalização do Kleber? Eu acho que não entrou. Não entrou, Não entrou. Olha lá, não entrou. Não entrou, mas quase. Quase. Uma mãozinha de tinta ali, o Sidão deu aquela repimboca na bola ali em cima da linha, Ela bate na perna esquerda, na perna direita, mas ela não chegou a entrar. Acho que a arbitragem acertou naquele detalhe ali. Olha aí, o Lucas Claro, já estamos no segundo tempo. Lucas Claro foi eficiente na defesa, evitou a marcação do gol do Botafogo e também incomodou muito lá como atacante. E aí o Conceição, Que loucura, Conceição, hein? Ô PC, você já fez muitas dessas? Não, dessa eu confesso para você que não fiz mas ali ele teve no abafa aquele lance para tirar a bola a todo momento ali, chutar para onde o nariz está virado, Levou sorte que ela deu no travessão e voltou. Sabe por que aconteceu isso aí? Porque ele é canhoto. É verdade. Ele é canhoto. Foi usar o pé direito. Perdeu a passada, colocou o pé direito na bola, que é aquela só para subir no ônibus, Mas eu gostei do Emerson Conceição na partida. Eu gostei. Eu achei que o Curitiba perdeu um pouco de volume de jogo, principalmente dos 25 minutos do segundo tempo, condizendo com aquela a teoria de vocês com a saída do Juan,
O Pachequinho ficou com praticamente 4 atacantes, mas perdeu qualidade no meio de campo. Só que está na hora de começar a vencer, né? Uns jogos dentro de casa, tá difícil. A última vitória do Curitiba foi no Atletiba. E de lá para cá, um abraço, não venceu mais, né? Tudo bem que não chegou a voltar para a zona de rebaixamento na tabela de classificação, mas está precisando dar uma qualificada, melhorar um pouquinho. Chegou a criar algumas situações como essa, mas o Sidão estava ali para defender o chute do Kleber, e dá para ver bem nessa imagem, no slow motion, em câmera lenta, que o Kleber não estava impedido, tinha condições nesse lance. Bom, o Coritiba, com este empate, acabou deixando a zona de rebaixamento, soma 15 pontos, é a mesma pontuação do Figueirense, só que pelos critérios, o Coritiba no momento é o 16º colocado. O Verdão que está a 8 pontos do Flamengo, que neste momento é o 4º colocado, ou seja, são 8 pontinhos do G4, Valmir. Pois olha, o PC falou uma coisa que eu concordo. Não é um número de atacantes que faz o time encontrar o caminho do gol. Às vezes o time pode jogar com 2 atacantes e ter uma jogada de lado, de flanco, de campo, que lhe dê a condição de chegar com mais facilidade ao gol. E quando o Curitiba colocou os 4 atacantes, ele ficou sem gente para municiar. Exatamente. Aí o Kleber voltou para ser armador. Olha, o Kleber de armador, ele lá na frente ele já está devendo um pouco, imaginem ele de armador, né? Então, ficou prejudicado ele, a sua atuação, e ficou prejudicado o Curitiba. Eu acho que o Pacheco tem que rever esse conceito de muitos atacantes e não ter jogador para municiá-los. Um outro detalhe, a saída do lateral direito do Ceará, que vinha jogando, fazendo uma boa partida, ele colocou o garoto para Dodô para fazer a jogada forte pelo flanco do campo. Mas o Dodô não estava num dia muito inspirado. Né? Diferente das partidas anteriores, Exatamente. né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que perdeu uma jogada forte pelo lado do campo, pelo lado direito do campo. Como o lateral esquerdo não apoiou muito, saiu muito pouco, ficou mais na defesa, o Curitiba ficou só alçando bola na área, e aí a defesa do Botafogo fez a festa. Eu acho que o resultado espelha bem o que foi o jogo. Os atacantes não estavam numa tarde inspirada. O Evandro entrou no lugar do Juan, o Vinícius no Leandro e o Dodô entrou no lugar do Ceará. Aliás, Vinícius e Leandro, hein, estão devendo. Faz tempo. Esse Vinícius eu não entendo. Quando ele entra no decorrer do jogo, ele faz uma fumaça, arruma uma confusão para o adversário incrível. Quando ele sai jogando, não joga não tem o mesmo rendimento. Alguma coisa acontece com ele. Aí já é lado psicológico. Pois é, o Curitiba que tem 2 pedreiras agora fora de casa, né? Atlético Mineiro. É difícil o Atlético Mineiro lá em BH? Complicado, pelo amor de Deus. Pegar o Atlético Mineiro no Horto, no estádio de Independência, é um jogo complicadíssimo, né? Menos mal que a impressão que dá, eu não sei até pelo nível dos adversários que o Curitiba tem enfrentado ultimamente, mas o Pachequinho deu uma ajustada na defesa, isso é fator positivo. O Curitiba faz tempo que não toma gol, né? Então deu uma ajustadinha na defesa, mas tem que melhorar a condição de meio campo, talvez, quem sabe, né, jogando fora de casa ele possa até optar pela volta do Edinho para tentar dar uma qualificada melhor na marcação, mas é jogo complicado, pegar o Atlético Mineiro no Horto é jogo complicado. E o Curitiba está sem consistência de meio cancha. E a bola, quando está chegando nos homens lá de frente, mesmo jogando com 3 atacantes, não estão resolvendo, não estão conseguindo colocar essa bola para dentro. Falta qualidade. Eu acho que ali, o Valmir até pode falar mais sobre isso, jogando fora de casa, tem que dar uma encorpada na marcação no meio de campo. O Atlético Mineiro, depois na sequência o Santa Cruz também fora, Valmir. Pois é, mas antes tem o Figueirense, que não tem? Ou eu que estou... Não. Atlético Mineiro e Santa Cruz. Exatamente. Os 2 jogos fora. Os 2 jogos fora. Bom, o Santa Cruz está numa fase, hein, que Deus me livre. E agora ganhou um jogo do Internacional, isso equilibra, jogando em casa sempre... Os 2 jogos, não tem jogo fácil. Não tem. A priori não tem jogo fácil. Agora tem que ser um time mais equilibrado do que foi sábado. E para ser equilibrado, tem que ter um jogador no meio que faça essa bola chegar no ataque, senão a bola está sempre na defesa. O Pacheco vai ter tempo para arrumar isso. O Santa Cruz, como disse o Valmir, ganhou do Internacional 1-0, gol do Queno de voleio, e desempregou o Argel Fux, né? Exatamente. Caiu o Argel Fux depois da derrota para o Santa Cruz. Bom, e o Casim, hein? O Casim, na primeira etapa da partida contra o Botafogo, foi um briguento, né? Um cara que realmente
perturbou a defesa do Botafogo, mas no segundo tempo sentiu o ritmo, né? Não foi o mesmo, né? Ele não está bem fisicamente ainda, ele não está 100% fisicamente. E é mais força que técnica também, já deu para sentir, né? Força, ele é guerreiro, ele é lutador, ele não é aquele jogador para você chamar de craque, o cracaço, não dá para compará-lo com um craque, mas ele é o típico jogador que o torcedor adora, veste a camisa, briga, vai em cima, dá carrinho, faz lutador, falta. Faz falta. Na minha opinião, ele é uma mistura de Ariel Nauepan com Louco Abreu. Ariel Nauepan com Louco Abreu. Ele dá carrinho até na sombra, sabe? É lutador, é guerreiro. Tava na hora certa, no lugar certo, naquele gol que ele marcou no Atletiba, fez um gol. Isso deu moral pro gringo. Mas tecnicamente ele é um jogador limitado. É isso, Romero? Eu imaginava que ele fosse um jogador de mais qualidade técnica. Eu também. Sabe? Eu também. Eu vejo que ele é um lutador. Agora eu fico a me perguntar o seguinte: o Curitiba, e principalmente nesse jogo de sábado passado, né? O centroavante, aquele paraguaio, ele tá Ortega. Não. O Ortega tá disponível. O Ortega, eu acho que ele seria o... Porque toda bola alçada na área do Botafogo, o Kleber menos de 1,80, o Casim menos de 1,80, sabe? Então facilitou muito. E outra coisa, não tinha um jogador de referência. E o Ortega é um jogador de referência. Ele pode até não estar atravessando uma boa fase, mas ele dá a condição para que outro jogador que venha de trás faça alguma coisa, porque os zagueiros adversários têm um incômodo com ele ali, porque ele é guerreiro, ele é lutador, ele tem um porte físico avantajado. Aliás, bem avantajado. Pois é, então... Ultimamente bem avantajado, hein? Então era um jogador que eu acho que numa situação como essa de sábado, ou quem sabe no futuro, ele possa ser melhor aproveitado do que foi até agora. Torcedor, pode ter confiança, PC? Esse time tem capacidade para reagir no Campeonato Brasileiro? Eu posso até estar falando uma besteira aqui, Crispim, mas eu não acredito numa reação. No momento é complicado. No momento, né? eu acho difícil, acho complicado. Você tem que qualificar, tem que dar uma melhorada, né? Tá muito complicada a situação do Curitiba, é um pontinho aqui, às vezes não consegue vencer fora de casa, não consegue vencer em casa. Tem que dar uma transformada nesse grupo, né? O Pachequinho tem que tentar montar um time pragmático, tentar tirar desses jogadores que ele tem à sua disposição aquilo que eles têm de melhor. Aí entra o fator psicológico, o fator emocional, mas em termos de qualidade de bola jogando, de qualidade de técnica, eu vejo um time muito limitado para as disputas do Campeonato Brasileiro. Até porque não consegue ganhar em casa, né, Robinho? Pois é, mas não ganha em casa por quê? O gol tá pequeno, né? Tá pequeno por quê? Tem erros de posicionamento, isso a gente tem que questionar. Por exemplo, eu vou repetir aqui o que eu disse a semana passada. O Kleber com o Gilson Kleina jogava da boca da área para dentro, né? Agora ele está jogando de meia. Que eu saiba, tem outros jogadores que sabem desempenhar melhor essa função que o Kleber. E tem poucos no Curitiba que sabem botar a bola para dentro, jogando lá dentro da área como ele. Então tá errado. Quer dizer, o jogador que é o goleador do time está armando, isso tem que rever alguns conceitos. O Pacheco vai ter que rever alguns conceitos. E a começar pelo posicionamento do seu artilheiro. Mas hoje só tem o Juan, né? Que na verdade é lateral de origem, né? Para fazer essa função no meio campo. Fazendo essa função. O Gonzalez faz muito tempo, o venezuelano, muito né? tempo que a gente não vê o Gonzalez. Mas tá machucado, né? Pois é. Não, e esse que veio da onde? O Bernardo. O Bernardo estava até cotado, né? Para jogar essa partida última aí contra o Botafogo. O Bernardo Maluco estava até cotado. Um jogador que está tentando aprimorar a forma física, né? Está lá à disposição do professor Robson Gomes, já está treinando normalmente com os demais jogadores do elenco. É uma expectativa, quem sabe o Bernardo ganhando uma sequência de jogos, se ele conseguir repetir parte daquele bom futebol que o credenciou a vestir a camisa do Vasco da Gama. Pois é, mas não joga há quanto tempo? Pessoal? Nossa, tá muito tempo aí parado. Aí é que tá, né? Até um cara desse pegar ritmo físico, já estamos no segundo turno. Já estamos na reta final do campeonato. Esse que é o problema. Esse que é o problema, né? Fator bom, fator positivo do jogo de sábado
foi o professor Antônio Lopes. Tive a oportunidade de revê-lo, mesmo que em imagens, né, pela televisão, mas vi que está gozando de uma saúde plena, feliz da vida, trabalhando, um camarada que a gente gosta e admira muito no futebol e que tem uma trajetória campeoníssima por onde passou e está aí, ó, com toda a sua experiência trabalhando na equipe. Aliás, um cara que não tem só a teoria, né, como muitos por aí. É verdade. Um cara que tem a prática também, que é muito importante, né, Valmir? Tem gente que acha que só a teoria é importante. O Antônio Lopes desmente os modernos. Os especialistas. Como é que é? CEO. É. CEO do futebol. Porque o Antônio Lopes, ele tem a teoria e a prática. Né? E a prática dele é cheia de faixa de campeão no peito, que muitos desses modernos não têm. Não tem. Nunca entraram no campo de futebol. Não. E de repente mandam no futebol. Então, essa coisa de modernismo exagerado, é uma opinião toda pessoal minha, é contra o futebol. Eu acho que o meio do futebol é para aquele... Eu não entendo, por exemplo, como certos personagens desta terra não estão trabalhando nos clubes. Até o Atlético usa melhor os seus ex-atletas. Lá está o Keller, lá está o Kelly, aliás. Kelly, Tá o Marcão, né? Marcão. Já teve o Alberto. Isso. O Curitiba, quem tem? Verdade. Dos ex-atletas, sabe? Então, vão dizer, não, o Pachequinho está no... Não, o Pachequinho não era nem do campo. O Pachequinho era de andar viajando para ver jogador. Aí não sei o que, bota o Pachequinho lá. Eu acho que o Curitiba tinha que rever esse conceito de usar tanto nas categorias de base. Aliás, falar em categoria de base, o Curitiba teve um resultado aí. Daqui a pouco a gente mostra os gols. Pois é. Tem tanto ex-atleta do Curitiba que poderiam estar trabalhando no Curitiba, dando a sua experiência, como o Antônio Lopes está dando no Botafogo. Rapidinho, uma historinha do Antônio Lopes. Estávamos em Maringá, pela imprensa paranaense, eu, Edu Brasil e o Caco Mazanic, no mesmo hotel do Curitiba, um dia antes de um jogo, né, que ia ser no Willie Davis, e ali embaixo um piano bar no hotel, umas moças bonitas tocando piano, tal, eu, o Caco, o Edu Brasil, e os jogadores do Curitiba tudo por ali. E tu e o Edu Brasil e o Caco assanhado. Assanhado e tomando uma ali e tal, beleza? 10 horas da noite, o professor Antônio Lopes vem ali, para o piano, para a música, meus jogadores, sobe todo mundo, sobe pros quartos. Moça, sai daqui, moça, vai embora, chega, já tocou piano demais. Tirou as moças dali, ficou eu, o Edu e o Caco tomando uma, o Antônio Lopes deu uma volta, deu duas. E você também, PC, você também, cabeça branca. Vão embora, que senão vou ligar na rádio de vocês, vou falar que vocês estão aqui de madrugada tomando. Tocou nós do hotel, o professor Antônio Lopes, fechou o hotel e mandou o jogador dormir. É brincadeira, não? Isso aí que é legal. Esse é o Antônio Lopes, né? Isso é para quem tem história para contar, né? Vamos com os gols do Curitiba, 2-0 para cima da Ponte Preta, o Campeonato Brasileiro Sub-20. A gente vai acompanhando os gols. O Vitor Feijão, é promessa, PC? Vitor Feijão, fez o primeiro do Curitiba. É promessa. Olha aí, ó. É promessa, né? Ó, jogadinha do Vitor Feijão, pegou o rebote e cortou para a esquerda e mandou para o canto esquerdo do goleiro da Ponte. Esse jogo foi ontem, às 3 da tarde, domingo 3 da tarde, né? Olha a jogada. E o Sandro Forner comandando a equipe do Curitiba, só que não teve no banco porque está cumprindo suspensão. O segundo gol marcado pelo Gustavo Mosquito. O Curitiba é o líder do grupo F. O time foi comandado pelo Igor Cruz, já que o Sandro Forner cumpriu suspensão, e o Mozart, que é o auxiliar direto dele, está em curso. Quarta-feira, o Curitiba volta a enfrentar a Ponte Preta em Campinas, depois recebe o Internacional também no Couto Pereira. Esse campeonato... Como é que é o negócio? O titular está... Sandro Forner. Estava suspenso. Aí o auxiliar... Mozart. O Mozart. O Mozart que tem o auxiliar? Ele está fazendo um curso fora. Tá, aí foi o terceiro. Foi o terceiro, não, Igor Cruz. Tira o tubo. Tem coisa que eu não entendo. Não, tem coisa que eu não entendo. Não dá para entender. O terceiro treinador que era o treinador do Curitiba. Exatamente. Não. Alguma coisa não está funcionando. Mas aí se desse uma dor de barriga nele, nós já estava escalando o Crispim para mandar o time lá na beira do campo. Legal. PC, você esteve esta semana, aliás, você está lá praticamente quase todos os dias, né? Mas desta semana, comemorando uma data importante, os 30 anos de tradição do Cantinho do Eisben, é isso? É verdade, estive lá
ao lado do nosso Valmir Gomes, do nosso Osmarzinho, cinegrafista, grande Osmarzinho, pequeno, grande homem aqui. Mas o que come, Osmarzinho? O Osmarzinho, eu vou te contar, rapaz. 3 vezes. Meu Deus, buffet. ele chegou a se esconder atrás do prato. Eu falei assim, nosso grande Osmarzinho estivemos lá, é brincadeira, a gente só brinca com quem a gente gosta, né, Osmarzinho? Então estivemos lá e batemos um papo sensacional, mas quem fala mais é o nosso Rodrigo, a respeito dos 30 anos de tradição do Cantinho do Eisbein. Pode chamar aí, Cris. Vamos lá, conferindo. Fala aí, Rodrigão. Valeu, Crispim, valeu, Valmir Gomes, meus amigos do programa O Mundo do Futebol. Hoje nós estamos falando aqui direto do restaurante Cantinho do Eisbein, aqui na Avenida dos Estados, 863, no bairro da Água Verde. 30 anos de tradição com a comida típica alemã aqui na capital paranaense. Mas quem vai falar um pouco mais a respeito do restaurante Cantinho do Eisbein é o nosso Rodrigão, Rodrigo Brunato Tarum, que está aqui com a gente aqui. Rodrigo, uma alegria estarmos aqui com o pessoal do Mundo do Futebol. 30 anos de tradição, comida típica alemã aqui na capital paranaense, né, Rodrigão? Isso mesmo, 30 anos de restaurante no Cantinho do Eisbein. Completamos agora em junho no caso, e com sucesso total. E hoje estamos com vários pratos, no caso, entre feijoadas, quartas e sábados. Tem o buffet de comida alemã às quintas-feiras. Tem o macarrão caseiro com costela, com posta durante a semana, também na sexta. E convido todos os telespectadores do Mundo do Futebol a comparecerem aqui no Cantinho do Eisbein para saborear essas delícias da culinária alemã e prestigiar a gente aqui. Você tem também aqui um local, um espaço direcionado para eventos, né, Rodrigo? Quem quiser realizar o seu evento pode realizar aqui no Cantinho do Eisbein. Eu tenho um salão de festa para 50 a 80 pessoas, que comportam essa quantidade de pessoas. E nesse salão de festa a gente pode propiciar às pessoas o buffet de comida alemã. É onde a pessoa tem o marreco recheado, temos o kassler, temos o Eisbein assado, o estrogonofe de mignon também junto com as comidas e toda a culinária, todo acompanhamento da culinária alemã. Eu quero agradecer por essa parceria que está perdurando e agora aqui no Mundo do Futebol, na CWB TV com a gente aqui também, Cantinho do Eisbein e também o programa O Mundo do Futebol, uma parceria que vai longe, Rodrigo. Vai longe, já faz mais ou menos uns 10 anos já que nós temos uma parceria com o pessoal da equipe do Valmir Gomes, PC e tudo mais. E vamos levar essa parceria para muitos e muitos anos aí, torcer que perdure bastante tempo. E sucesso ao mundo do futebol, né? Tá certo, valeu, Rodrigo, obrigado e parabéns aí pelos 30 anos de tradição aqui na capital paranaense. Obrigado, PC, obrigado ao Valmir, obrigado ao Crispim e toda a equipe do mundo do futebol. Esse é o nosso Rodrigo. Chicora já está com a gente. E o Rodrigão, que tal? Sempre atendendo muito bem, né? Sensacional, né? Nota 1000. O Valmir que o diga, né? A rapaziada que acompanha o restaurante Cantinho do Eisbein, sensacional. Aliás, dá até água na boca. Né? Mas eu aproveitei depois que o Osmarzinho desligou a câmera ali. A gente pegou um papá gostoso, né, seu Valmir? Sabe maravilha. Que o Cantinho do Eisbein está fazendo 30 anos. 30 anos. Mais ou menos 25 anos eu frequento o Cantinho do Eisbein. Nossa. Parabéns para eles pela qualidade do atendimento, pela excelência da comida. É uma referência de comida alemã em todo o sul do país, não só em Curitiba. E um abraço, né, pro seu Egon, que vai jogar o Sub-60 do Campeonato Amador aqui da capital paranaense. Um abraço, seu Egon. Muito bem. Vamos falar do futebol amador? Marco Aurélio Chicora, quais os principais destaques do nosso futebol amador, Chicora? Beleza, Crispim, um abraço para você, o pessoal do mundo do futebol. O destaque é o início do Campeonato Amador. Muitos ex-jogadores nessa temporada do Amador? Olha, bastante jogadores, né? A gente já até no programa passado, a gente trouxe de alguns ex-jogadores. Destaque para o Trieste, que vai ter uma dupla de zaga de Atlético e Paraná Clube. João Vitor, ex-Paraná, e o Igor, campeão brasileiro com o Atlético. Será a dupla de zaga do Trieste. Vou te dar uma sugestão, Chico. Olha, fazer uma matéria com o Zé Ricardo. Porque vamos por onde ele passa é goleador. O pai dele, um extraordinário jogador do passado, o Luiz Carlos. Os irmãos, cada um jogou mais que o outro. Tato, o Paulo Roberto, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, o Tato, ponta esquerda do Fluminense. Exatamente. O Marquinhos, cheguei a jogar com o Marquinhos no Pinheiros também, bom jogador. Então é uma família de jogadores de futebol. E a Série A, como é que é? Série A começa no próximo sábado, né? Vamos ter a participação de 12 equipes. Primeira rodada com Vila Fani e Operário Pilarzinho, Nacional e Trieste, Iguaçu, Uberlândia, Santa Quitéria Imperial, Nova Orleans e Renovo Vicente, Novo Mundo e Capão Raso. Esse jogo terá transmissão
da Capital Sul FM a partir das 3 da tarde. Estarei nessa lá com toda a nossa equipe. Eu acredito que nós teremos vários bons jogos na abertura da divisão especial do futebol amador no próximo sábado, mas esse jogo entre Novo Mundo e Capão Raso na Arena Vermelha, esse promete um clássico da região. É muito assim como Trieste e Iguaçu lá em Santa Felicidade, o clássico dos italianos. Novo Mundo e Capão Raso é o clássico ali daquela região do antigo campo do Castrupe, do Capão Raso, do Novo Mundo. Vai ser um jogaço de bola. Beleza, valeu, Chicora. Beleza, só para destacar então, né, nós temos a segunda rodada também, viu, meu caro Crispim, da Série B, Vila Aura e Vila Sandra, Diamante União AU, Bangu e Grêmio Ipiranga, Fortaleza e São Brás, Olímpico e Chabureia, Sergipe, Vasco da Gama, Palmeirim e Bairro Alto. Para encerrar minha participação, mandando um abraço pessoal de Paranaguá, lá do Acadêmicos do Litoral do Adeno Lourenço. Lumumba mandou um abraço a todos vocês aqui, está sempre acompanhando a nossa programação. Também um abraço ao Charles Krieger, que está sempre acompanhando o nosso repórter lá da Capital Sul FM. Um abraço pessoal da Vila Torres também. Os Morenos foi campeão da Copa Curitiba ao derrotar o Fortim por 3-0, jogo realizado no campo do Imperial. Beleza, Chicora. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Chicora Júnior. É isso aí. Bom, daqui a pouquinho tem o Atlético. Vamos resgatar o acesso do Atlético à Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 1995. Também destaque para o Paraná, que entra em campo amanhã às 9h30 da noite. É isso, né, PC? 9h30. Amanhã às 9h30 da noite, diante do Papão da Rua Curuzu. Jogo na Vila Capanema, né? E o Paraná Clube, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito dessa provável formação que o Marcelo Martelotti vai colocar em campo para tentar vencer o Papão. Legal. Rapidinho então, hein? Intervalo comercial, a gente volta já já. Fique ligado. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. Muito bem, no programa Mundo do Futebol, agora vamos destacar o Paraná, que joga amanhã, 9h30 da noite, contra o Paysandu na Vila Capanema. Mas antes, abraços, Valmir, é isso? É uma sessão de Pela abraços. primeira vez, hein, na TV brasileira. Primeira vez. Abraços do Valmir. Para o Vigilante Batista do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Isso que nos assiste toda segunda-feira. Para o Robson Kleiber de Lima. Outro dia me deu uma carona até o centro, me contou umas histórias muito bonitas, o Robson. E ele que foi o homem encarregado, né, das finanças do Atlético na ocasião da construção do estádio. Robson, um abraço muito grande para você. O Tião da Codorna, mas sábado eu fui lá no Tião da Codorna, porque a melhor costela borboleta da cidade... Onde fica, Valmir? Ali na Venceslau Brás. Ah, na Venceslau. Uma delícia. Do lado do posto de gasolina. Isso. Do posto Ipiranga. No posto Ipiranga tem tudo. Tem tudo, até Codorna. Tem até o Tião da Codorna que faz uma borboleta. Olha, se você gosta de costela borboleta, você não pode perder. Vai lá no Tião da Codorna. Do lado do posto de gasolina Ipiranga, na Venceslau Brás. A toda aquela turma muito querida que sempre nos atende muito bem, um abraço. E ao Tico da Ticola. Ô, grande Tico. Você esteve lá, né? Seu Manuel, grande Tico, gente finíssima. Estive lá, Valmir, na última sexta-feira, visitando todo aquele complexo da Ticolor lá. Muito bacana, 33 anos de tradição na capital paranaense, desde a época que se tinha o Foto aí em Curitiba, o Tico trabalhando no ramo fotográfico, laboratório fotográfico. Tudo que um fotógrafo precisa encontra lá, impressões digitais. Olha só as imagens, que bacana. Nosso Osmarzinho esteve com a gente lá, acompanhando tudo direitinho. Um grande abraço ao Tico. Se visse a maneira como ele nos recebeu lá, foi brincadeira, viu, Valmir? Sensacional. A razão do sucesso da Ticolor passa pelo atendimento do Tico. Claro que também tem a qualidade dos produtos, o preço justo, né? Mas o atendimento vem de cima. Sensacional. Vem da família. E todos os funcionários se espelham nisso. Então... Só para que o telespectador tenha uma ideia, nós chegamos na Ticolor, o Tico não estava. Ele falou para a moça, para a secretária, deixa eles na minha sala, leva café lá, que daqui a pouco eu estou chegando lá. Os Marzinhos sentou naquela cadeirona do Tico e ficava rodando assim. Coisa de cinema. Muito legal. Olha, Tico, sensacional. Obrigado
Muito bacana. Eu, como não sabia que o nome do Tico é Manuel, né? Dei uma gafe lá uma hora. Lá. A mulher falou, você está esperando o seu Manuel? Eu falei, não, estou esperando o Tico. Bom, continuando a sessão de abraço para o Rubens Fava, meu querido amigo da Unopar, que certamente vai ser nosso parceiro aqui no futuro. O Zeca da Pizza em Casa, aliás, Pizza em Casa tem uma pizza que é uma maravilha. E para o Arno da Gama Ferramentas, que sempre está nos dando carinho da audiência. Muito bem. O PC, o Nadson, né, já entrou no decorrer da última partida. E aí, será que o Nadson agora entra como titular? Mas aí sairia quem? Murilo Rangel não, né? Eu acredito que não, Crispim. Eu acho que o Nadson está procurando espaço, está querendo voltar à titularidade no time do Paraná Clube. Eu arriscaria aqui a saída do Valber para a entrada do Nadson. Até porque das últimas 15 partidas do Tricolor, o Murilo Rangel participou em 8, marcou um gol, foi naquela derrota de 2-1 para a Luverdense, mas é um jogador que vem tendo uma boa participação. Né, não que Rangel. O Valber não esteja tendo boas participações, mas eu acho que o Murilo Rangel está num momento melhor do que o Valber. Isso são conotações que nós estamos falando aqui. Não sei o que o Marcelo Martelotti vai fazer. Pode até ele deixar o Nadson no banco, né, como aconteceu na última partida, mas eu acho que o Nadson está pedindo passagem aí. E o Valber, ele não vai mexer no Robson, que tem sido um jogador que tem mantido boas participações no time, participações constantes, marcando gols importantes, né, dando assistências para o Lúcio Flávio, que também fez o gol de pênalti na última vitória do Paraná Clube, mas eu acredito que está encorpando com a volta do Nadson, com esse trabalho que está sendo feito pelo Marcelo Martelotti, o crescimento de alguns jogadores que começam a corresponder às expectativas, como é o caso do Rafael Carioca na lateral esquerda, quem sabe a volta do Leandro Silva? Eu voltaria direto com o Leandro Silva, né? Leandro Silva ou Pitt, Valmir? Leandro Silva. Total, né? Pelo histórico. Pela segurança, né? E o Rafael Carioca foi uma grata surpresa. Ele fez pelo menos uma meia dúzia de jogadas pelo flanco do campo, que, olha, uma delas é essa aí, que criou perigo para o adversário. O Paraná teve a pique de ganhar um jogo que acabou empatando. Nada contra o Avaí veio para jogar no erro do adversário, né? E como o Paraná não errou, ele acabou não fazendo gol. Mas o Paraná teve um volume maior de jogo, atacou um pouco mais, principalmente, né, no início do primeiro tempo e no final do segundo tempo. Sabe? Teve momentos que o Avaí equilibrou o jogo. Mas era um resultado que... Foi um resultado que, se fosse diferente do empate, o Paraná poderia estar numa situação melhor na tabela. Vou tentar montar o Paraná para amanhã. Marcos no gol. Diego Tavares, Leandro Silva, o Alisson e o Rafael Carioca. O Jean deve voltar. Deve voltar. Né? Ao lado do Basso. Já tá bom? Já tá bom, tá recuperado. E fisicamente também tá bem. Jean e Basso na marcação. Murilo Rangel. Né? Aí Valber. O Nadson e lá o Lúcio Flávio e o Robson. Acho que o torcedor já está acostumado com esse time. Exatamente. E o Martelotti vai dando uma sequência. Vavá pode mandar embora o Martelotti e contrata o Crispim e o PC que eles escalam o time, tá bom? Não, mas é a escalação do torcedor também, a escalação da torcida. Ponta da língua. Esse é o time da torcida tricolor. Exatamente. O Paraná é o quinto colocado com 24 pontos, a 3 pontinhos do Ceará. O Ceará que perdeu na rodada do final de semana para o Tupi, né, Valmir? Aliás, que coisa, hein? Jogou tudo no primeiro tempo. O Ceará, os jogadores, principalmente os atacantes, se fosse multado, não seria injustiça. Porque eles iniciaram o jogo ganhando de 1-0 e tiveram umas 4 ou 5 oportunidades de ampliar o placar. Mas aí cada um queria fazer o gol do Fantástico. E acabaram não fazendo o segundo gol, depois tomaram a virada, né, que o adversário se incorporou e veio para cima e fez 2 gols, um bem no final do jogo, não tinha mais condição do Ceará se recuperar. Perdeu um jogo que podia ter ganho com facilidade. Bom, mesmo secando o Ceará, né, PC? O Ceará hoje tem 27 pontos, é o quarto colocado. O Paraná tem 24. Só que o Ceará tem 2 vitórias a mais. Mesmo que o Paraná aconteça de vencer o Paysandu, permanecerá em quinta. Nessa rodada ele vai permanecer na quinta colocação, né? Agora,
É jogo difícil. Você jogar contra o Paysandu na Vila Capanema não é fácil, não. O Paysandu, ano passado, venceu o Paraná Clube jogando lá no Mangueirão, né? Teve aquela vitória por 2-1. É um time que sempre complica. Agora, jogando em casa, ao lado da torcida, a expectativa é que nós tenhamos um Paraná Clube dando sequência. O mais difícil de tudo que eu acho num treinador de futebol é conseguir repetir a atuação de uma equipe por 2, 3 partidas sem oscilar, né? O dia que alguém descobrir a pólvora e conseguir fazer isso, ninguém segura o time. Mas é complicado, cada jogo tem uma história diferente. Como o Valmir falou, o Paraná Clube mereceu até a vitória diante da equipe do Avaí, né? A gente está vendo aí ainda os lances de finalizações, cobranças de faltas. O Paraná Clube esbarrou nas boas defesas do goleiro do Avaí, não conseguiu colocar a bola para dentro, mas é um outro jogo, é outra história, né? Uma outra noite contra o Paysandu, mas tem que ter cuidado. O time do Paysandu é aquele time, eu sei que o pessoal do Paysandu está aqui na cidade, está acompanhando a gente nesse momento, mas é aquele time, entre aspas, que a gente chama de time encardido. É sempre complicado jogar com o Paysandu dentro ou fora de casa. O Paysandu é o 15º colocado, 19 pontos, ou seja, são 5 pontos atrás do Paraná. 5 pontos. Não faz uma boa campanha nesse início de Série B do Campeonato Brasileiro. Empatou com Londrina 0-0 Empatou na com última Londrina, rodada. verdade. Perdendo pênalti, inclusive. Isso. E o Paysandu que já disputou Libertadores da América. E ganhou do Boca Júnior em La Bombonera. Né? E o Arley, né? Yarley era o goleiro. Yarley era o baixinho, o atacante que fez o gol contra o Boca Júnior. Lembra, Valdir? Jogou muito aquela noite. Aliás, jogou muito o Yarley por onde passou. No Internacional chegou ao título de campeão mundial, né? No Paysandu arrebentou com o jogo, sempre que jogou bem. O Paysandu é um time que tem uma tradição muito grande, é um time que até merecia, né, estar na primeira divisão pela torcida que tem, né, pelo histórico que tem, e está como o Paraná na segunda divisão, buscando, né, um acesso já há algum tempo. Aí a gente... No ano passado, né? Revivendo aí o jogo do ano passado, né? Série B, lá no Mangueirão. O Paysandu fez 2-1, primeiro gol do Leandro Cearense. E o Zé Roberto toma um chapéu ali, quer ver? Ó? Foi ele? Foi ele que tomou, ó. Esse aí, ó. Rapaz. Olha lá, ó. Tomou Perdeu um 2 vezes, né? Tá aí, o ano passado, aquele jogo que eu falei, você já tá mostrando as imagens. Aí o gol de empate do Paraná, ó. Marcos Paraná, olha que sapatada, olha que paulada, no meio da rua. Que golaço, hein? Que gol, hein? Que jogada. Exatamente. Esse Marcos Paraná, aquele jogador que o Fernando Diniz encrespou com ele, lembra? Exato. E ele foi embora, daí não ficou aqui, né? E o Marcos Paraná abriu a caixa de ferramentas falando mal do Diniz na oportunidade. Né? Mas olha o golaço que ele fez, ó. Sensacional, na gaveta. Lá no Mangueirão. E aí o segundo gol do Paysandu, ó. O Aylan. E o Marcos jogou tudo nessa. Não, foi o Wendel que jogou nessa partida. Não foi o Marcos, foi o Wendel. Wendel Borges. E o gol foi do Aylan. Ó. 2-1 pro Papão. 2-1 pro Papão. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado. Por isso que eu falei que o Paysandu tem um time encardido que sempre, mesmo estando muito próximo da zona do rebaixamento, sempre complica a vida dos nossos representantes aqui. Pois é. Agora o que me chamou a atenção, Crispim e PC, foi o diminuto público contra o Avaí. Pois é. Eu estou falando isso em relação à posição que está o Paraná. Aí o jogo do segundo turno do ano passado, jogo disputado na Vila Capanema, o Rafael Costa fez 1-0. Canhotinho, lembra? Bom jogador, né? O técnico do Paysandu era o Dado Cavalcante. Que passou pelo Paraná. Eu trabalhei nesse jogo aí ao lado do Dr. César Júnior, né? Olha lá, ó. A bola quica na frente do goleiro, um abraço, 1-0 pro Paraná. Dr. César Júnior, faz tempo que não falo com ele. E aí o gol de empate do Paysandu no segundo tempo, 33 minutos da segunda etapa, o Elion Júnior. 1-1 foi o placar final na Vila Capanema. Você estava falando do Dr. César Júnior. Encontrei o Dr. César Júnior no último domingo. Sabe o que ele estava fazendo, Valmir? Comprando uma iguana. Um bicho, daqueles troços que parece um jacaré, uma iguana. É um bichinho de estimação. Ele tem uns 30 cachorros na casa dele e estava comprando uma iguana. Larguei, Cezinha. Daqui um dia vai comprar um jacaré para levar para casa, Cezinha. Larguei. Agora, ainda em relação ao Paraná, o Paraná mostrou evolução nas últimas partidas. Né? Mostrou evolução. Desde aquele período da vitória contra o Vasco da Gama, vitórias importantíssimas, deu uma engrenada na competição, incorporou, você usou o termo certo, Crispim, incorporou, né? Mas tem que manter, isso que eu falei aqui, até questionei o Valmir, falei, o difícil é você manter
conseguir, sem oscilar de um jogo para outro, é claro, você perde uma peça importante aqui, perde outra peça importante ali, então, sem oscilar, conseguir dar uma sequência nesse trabalho para tentar, pelo menos, entrar e permanecer no G4 ainda nesse primeiro turno da Série B. Mas está no caminho certo. Parece-me que as coisas deram uma acalmada, a parte financeira parece que conseguiu manter, né? E o Paraná Clube está num bom caminho. Eu estou começando a ver uma perspectiva muito boa em relação a esse ano. Havia até um questionamento muito grande, né, com a saída do Claudinei e a chegada do Martelotti, que vem dando conta do recado, né, Bombeiro? Vem porque tem alguns motivos aí que fazem a gente não sentir muito a saída de um e a chegada do outro. Primeiro, os dois treinadores, e aí eu vou falar especificamente sobre eles têm um comportamento de tranquilidade, sabe? Tanto o Claudinei tinha como o Martelotti. Então não entra ninguém dando discurso diferente, prometendo que não pode cumprir, dizendo coisas mais para a torcida do que para a imprensa, do que para o clube ou para o time. Nada disso. O Martelotti entrou tranquilo, trabalhando, Sem não mudou querer, muito o time. sem querer ser mais real do que o rei. Exato. Né? Não disse que o outro estava fazendo tudo errado, que não estava fazendo nada errado, o Claudinei, né? Então, eu acho que esta sequência de trabalho do que vinha sendo feito, eu acho que isso foi bom para o Paraná Clube. Ele acertou com a chegada do Martelotti. Se ele pega um daqueles treinadores que vem e quer revolucionar tudo, ia começar tudo de novo, ia perder tempo. E nessa perda de tempo ia perder pontos. E não foi o que aconteceu. Em relação à direção do Paraná, eu devo confessar aqui para vocês, telespectadores da CWB TV, canal 5 da NET, que a atual direção do Paraná está me surpreendendo. É uma surpresa agradável que eu estou tendo. Bem em cima dessas palavras que falou o PC. Eles estão tentando equilibrar o time de uma maneira muito saudável para a agremiação. Ô, PC. Eu quero aproveitar, Crispim, que a gente está no bloco do Paraná Clube, não posso esquecer, o Elton James já me passou um zap aqui no celular. O pessoal no Bar do Kiko, ali na Avenida Kennedy, do lado da lotérica. Já fui muito lá. Então, todos ali agora, pessoal que... A maioria componentes da Fúria Independente, fazendo um churrasquinho naquele latão, na entrada ali, tomando uma gelada e acompanhando o programa aqui na CWB TV. Ele já me passou um WhatsApp aqui. O Elton James e a rapaziada lá do Bar do Kiko, obrigado pelo carinho da audiência. TV ligada lá na CWB TV. Todo mundo na expectativa de que o Tricolor consiga uma vitória amanhã. Um abraço, viu, rapaziada? Obrigado. Ô, PC, um parênteses aí no Paraná, me lembrei de um detalhe. O goleiro Sidão, né? O goleiro Sidão do Botafogo, que defendeu o Audax. Foi goleiro do Audax. Com o Fernando Diniz. É. Cara... Então tem aquela estratégia, Valmir, do tal do goleiro linha. Goleiro linha. O goleiro que tem habilidade, que sabe sair jogando. Eu fiquei prestando atenção no Sidão. A pior reposição que eu já vi até hoje na minha vida, cara. Como é que pode? Ele não acertou uma reposição, várias bolas para lateral. É verdade. Né? Por isso que eu fico, né? Com aquela coisa, como os especialistas, os táticos, os teóricos. Valmir, Os modernismos. incrível. Esse era o goleiro técnico, Era o goleiro tático técnico, do Fernando Diniz no ano passado. Reposição zero. Né? Não acertava. Aí eu me lembrei do Regis. Lembra do Regis? A grande reposição Regis. do Regis. Que perfeição. O Regis né? era brincadeira. Né? Ou o cara nasce com isto, ou ele tem que treinar muito para fazer alguma coisa parecida com os jogadores de linha. Estou me referindo ao goleiro. Eu vi na minha vida 2 goleiros que poderiam jogar na linha. Um era o Regis, que eles comentaram agora, e o outro é o Célio Maciel. O Célio Maciel foi goleiro do Curitiba há umas 3, 4 décadas atrás. Ele, naquela época que ninguém falava em reposição, um goleiro, ele tinha uma reposição de bola extraordinária. Ele jogava tão bem com as mãos como com os pés. O Célio de vez em quando aparece por aqui, mora em Florianópolis, e às vezes vem aqui naquele encontro que o Hidalgo faz, o capitão Hidalgo. A confraria da bola. E às vezes converso com ele. Uma pessoa extraordinária. E foi um goleiro e tanto. Eu tive o privilégio assim, de acompanhar o Célio Maciel como preparador de goleiros do Zico, lá no Cascavel. Cascavel. Sabe quem era o técnico do Cascavel em 85?
Simplesmente o campeão do mundo da temporada passada. Valdir Espinosa. Era um time. Valdir Espinosa, o Célio Maciel era o preparador de goleiros. Que maravilha. E o Zico, aquele folclore todo. O Zico era uma figuraça. O Zico, a última vez que eu vi ele, eu fui fazer um jogo em Cascavel e nos hospedamos acho que no tempo da Rádio Clube. Hotel do Tchê. Hotel do Tchê. E ele estava lá mais gordo do que nunca. E agora tá mais gordo. Né? Maluco de tudo, né? O Zico. Mas gente boa. Gente finíssima. Não, contar uma história rapidinho aqui, até porque esse programa também tem por objetivo, né, resgatar algumas histórias do futebol. O Zico, para quem não se lembra, né? Tem gente que não tinha nem nascido, né? É verdade. Em 1980. O carinho da audiência. Então teve um jogo entre Cascavel e Colorado em 1980 no velho Ninho da Cobra. O goleiro do Colorado era Joel Mendes e o Zico fez o gol de um lado no outro. Deu um chutão, a bola quicou, ventava muito, o campo não era muito grande, né? A bola quicou, o Zico fez o gol no Joel Mendes. Aí, teve a decisão entre Cascavel e Colorado aqui na Vila Capanema, foi o jogo do Caicai, uma confusão danada. Aí o que aconteceu? Naquele ano iam para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O campeão e o vice do estadual. Isso. Mas aí, por conta daquela confusão toda, Caicai, o Cascavel não foi para a Série A, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí teve um jogo em Londrina com campo neutro, para que fosse decidido essa vaga aí. Então o Zico já tinha feito um gol no Joel Mendes, de um lado no outro, e aí a decisão da vaga foi para os pênaltis. Todos os jogadores cobraram, ficou quem? Joel Mendes e Zico. O Zico defendeu a cobrança do Joel Mendes, de cabeça, porque ele já estava com a clavícula quebrada, e fez o gol no Joel Mendes. Na sequência, o Zico foi contratado pelo Colorado. Chegou aqui, quem que era o goleiro ainda? Joel Mendes. Assumiu a vaga de titular no lugar do Joel Mendes. Não, esse Zico é brincadeira. Aí teve um jogo já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, no Maracanã, Colorado e Botafogo. Isso. Os times voltaram para o segundo tempo. O Zico estava fazendo aquele número 2, né? Se atrasou um pouquinho. Começou o segundo tempo e ninguém viu. E ninguém viu. Nem o árbitro viu que não tinha o goleiro em campo da equipe do Colorado. Alguns segundos foram disputados sem o goleiro. Nem os jogadores do Botafogo perceberam. Não perceberam. Quando perceberam, desesperadamente tentavam bater a bola pro gol, mas aí o Zico estava chegando puxando faixa. Entrou correndo com atadura na perna, puxando, não sei o que, entrou correndo no gol. Que figura! Esse tem história para contar. Né? Tem muita história. E o Joel Mendes anda ainda por aí, né, Bombeiro? Em Santa Felicidade. Todo sábado de manhã tá lá no Mercedes Clube de Campo, no Operário Mercedes, lá com o Altivir Guilhem Salles, dos Velhos Pescadores, e aquela turminha lá, que aliás tem o centro de treinamentos do Nilinho Neves, que é o filho do Nilo, lá no Operário Mercedes, e o Joel Mendes está sempre lá nos sábados pela manhã. Muito bem. O Joel Mendes foi um goleiraço. Muito grande goleiro, tanto no Curitiba como no Santos. Jogou no... Quem jogava no Santos naquela época, né? Pelo amor de Deus. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na sequência, fique ligado, hein? Toda a trajetória do Atlético no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 1995. Que time foi aquele, né? Timaço. Ricardo Pinto, tinha o Ricardo, que era zagueiro. Oséias. Paulo Rink. Alex. O Alex, né? O volante, né? O técnico era o Pepe. Aliás... Leomar também, né? Isso. Leomar, que depois chegou à seleção brasileira comandado pelo Emerson Leão. O Pepe, conversamos com o Pepe José Macia. O Pepe já passou dos 80, né? Já passou dos 80. Seu Pepe. Mas com uma lucidez incrível, né? Impressionante. É o mesmo Pepe que esteve aqui em Curitiba em 1995. Verdade. E cheio de história para contar. Jogava pouco, hein? Batia fraco na bola, né? Uma vez fomos jantar o Carneiro, eu e o Pepe. Falar em Carneiro, eu quero mandar os parabéns ao Carneiro Neto, que ele foi indicado para... Ele agora é da Academia Paranaense de Letras. Antônio Carlos Carneiro Neto. É uma pessoa extraordinária, foi um grande narrador, colunista da Gazeta do Povo por muitos anos, jornalista, escritor, escreveu vários livros sobre o esporte paranaense e agora foi agraciado com esse título, com essa honraria, né?
E seguramente nós vamos fazer uma homenagem para ele, vamos fazer uma matéria com ele para o programa. Você já está escalado para fazer. O Carneiro é muito engraçado. Uma vez eu fui apresentá-lo num programa da rádio que nós trabalhávamos. E eu falei, estamos recebendo aqui narrador esportivo, colunista da Gazeta do Povo, escritor, homem de comunicação, Antônio Carlos Carneiro Neto. Ele falou, urra, PC, mas esse é o currículo de um papa. Ele é muito engraçado. Gente boa. Um abraço, Carneiro. Vamos para o intervalo, então na sequência tem Atlético e uma história muito bonita que com certeza vai deixar muito torcedor atleticano arrepiado. E nós estávamos lá, né? É verdade. Nós fizemos parte dessa história, felizmente. Beleza? A gente volta rapidinho, fique ligado. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. Legal, vamos falar do Atlético, vamos resgatar aquela história bonita. Você estava onde em 1995, PC? Eu já estava trabalhando na imprensa esportiva, já tinha trabalhado na Rádio Nacional. Aqui que rádio era 95? Rádio Nacional. Rádio Nacional. Estava na Rádio Nacional 790, Rádio Nacional, Moura Júnior. Olha aí, Christian Toledo, toda aquela rapaziada. Nessa época a gente estava trabalhando aí já na estrada e acompanhando aquela fase sensacional da dupla Atletiba na segunda divisão do futebol brasileiro em 1995. Eu tinha chegado de Cascavel há poucos meses e era setorista do Atlético na Rádio Clube Paranaense, a B2. A Rádio Gol do Brasil. Estava onde, Valmir? Na cidade? Eu estava na Rádio Cidade, fui eu, o Carneiro Neto e o Remitso fazer esse jogo, que foi o jogo que deu ao Clube Atlético Paranaense a ascensão naquele ano. Depois deu até o título. Eu me lembro muito bem que eu escrevia na tribuna naquela ocasião e eu fiz uma coluna na segunda-feira, Os Pupilos do Senhor Reitor. Por quê? Porque o então reitor da Universidade Federal do Paraná era o professor José Henrique de Paredes. Gente boa demais. Gente da melhor qualidade. E ele era o presidente do Conselho do Atlético. E ele estava na arquibancada junto aos torcedores fanáticos, sabe? Então, baseado nesse fato, eu fiz a coluna. E eu me lembro também que o Carneiro, nos últimos 5 minutos, ele começou uma contagem regressiva. Faltam 5 minutos para o Atlético voltar, faltam 4 minutos, sabe? Não, foi nos últimos 10 minutos que ele fez isso. E a repercussão na cidade foi muito grande, porque a Rádio Cidade tinha por causa do Carneiro, por causa do Mafuso. O Mafuso era um comentarista que tinha o carinho da torcida do Atlético, tem até hoje, né? Então a Rádio Cidade tinha um lado do torcedor atleticano que escutava muito a Rádio Cidade. Como a B2 era escutada pelos coxas brancas, né? Por causa do Lombardi, aquela coisa toda. Então foi uma festa extraordinária. Me lembro como se fosse hoje. E o tempo passou, né? Isso. Quanto tempo? 21 anos. 21 anos. Parece que foi ontem que nós estávamos lá no Mogi Mirim. Exatamente. Então, relembrando. Vamos lá. Mogi Mirim, pela sequência, Mogi Mirim, o jogo que deu acesso, o Atletiba, polêmico até hoje, muita gente diz que o Atlético teria entregado o jogo para o Curitiba, ninguém provou nada. Não, e não entregou. E não entregou. De jeito nenhum. E a final, o que aconteceu na Baixada contra o Central. O que aconteceu é que o Atlético fez algumas mudanças no seu time que causaram dificuldades para o Atlético naquela noite e facilidades para o adversário, no caso o Curitiba. Exatamente. Então vamos lá, começando pelo Mogi Mirim, 1-0, o Atlético venceu, garantia a vaga na Série A de 1996, relembrando. Aí o jogo lá em Mogi Mirim, o Atlético venceu por 1-0 e, por antecipação, garantiu a classificação à Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 1996.
Aí a jogada de Oséias. Gol da vitória foi marcado por Paulo Rink. Goleiro do Atlético em 1995 era Ricardo Pinto. Ricardo Pinto que fez o serviço aí, ó, nessa partida contra o Mojimirim. E aí o Atlético venceu pelo placar de 1-0 e já voltou classificado. E o técnico Pepe falou: inteligentemente, temos um time experiente, temos jogadores de alto nível, um extraordinário goleiro. Temos contra-ataque. Eu estou há 13 partidas no Clube Atlético Paranaense, invicto. Em todos os jogos nós fizemos gols. Então, a gente já sabe que se a gente marcar um gol, está muito próximo da vitória, que a defesa garante. É por isso toda essa emoção? Estou contente, estou emocionado. A gente já viveu momentos muito felizes, mas a gente proporcionar alegria a esse grupo de torcedores que viajaram sei lá quantos quilômetros para nos ajudar. Então, eu gosto de ver os outros felizes, fazer a felicidade dos demais. Estou muito contente, eufórico mesmo. Nós temos uma base muito boa. Nós temos um tronco de equipe excelente, composta pelo Ricardo Pinto, Luiz Eduardo, o Ricardo, o João Antônio, são os nossos jogadores mais experientes. Esses jogadores realmente fazem uma base e o time todo gira em torno deles. Então, por maior que seja a pressão, a gente tem ganho de 1-0, jogando com muita técnica, com muita inteligência. Estou muito contente, eufórico mesmo. E agora vamos esperar fechar com chave de ouro essa nossa conquista. Já estamos na primeira, temos 2 compromissos ainda e vamos cumpri-los. Aí é o seguinte, veio o jogo contra o Coritiba no Couto Pereira, o Atlético já classificado. Já o Coritiba desesperadamente precisava da vitória para também se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, inexplicavelmente, o técnico Pepe mudou o time. Fez várias alterações e não deu outra. O Coritiba acabou vencendo pelo placar de 3-0. A narração é de Fernando Gomes. O lateral perdeu a bola, a defesa tirou. Olha a bola recuperada, Alex bateu de longe. Gol do Coritiba, Alex, no cantinho. Indefensável para Ricardo Pinto. Faz Coritiba 1, Atlético 0. Para alegria da galera coxa branca, o garotinho Alex, craque de bola. A falta. Olha o Gralac, bateu, soltou. Gol do Coritiba, Auri. No rebote de bola de Ricardo Pinto, Auri chegou para abotoar o Atlético. 2-0 pro Coritiba. Olha o Pacheco, tá legal. Olha o gol, olha o gol. Gol do Coritiba, Pachequinho, veja de novo. Arrumou, olhou o goleiro e bateu firme para fazer 3-0. Curitiba 3, classificado para a primeira divisão de 96. Atlético 0, alimentado pelos companheiros. A preocupação do Pepe, passa a mão na caneca. Curitiba venceu por 3-0. E aí o Atlético pegou o Central de Caruaru na final do Campeonato Brasileiro da Série B em 95. Vitória do Rubro Negro por 4-1. Vamos com a narração do Fernando Gomes. Olha a bola, pro Zé, olha o gol, olha o gol. Gol do Atlético, Zé, o goleador da segunda divisão. Direito. Olha a chegada de Everaldo, arrumou, bateu, gol do Central de Caruaru. Veja de novo, no canto esquerdo, indefensável para escanteio. Olha a chegada de Alex, bateu de longe, passou, gol do Atlético. Alex entrou bem no jogo, Everaldo. Olha Paulo Henrique, entrou livre, gol do Atlético. É goleada na Baixada. Paulo Henrique faz o 4º gol. Mirim. Olha só, expectativa de mais de 10 mil torcedores na Baixada. Aí é o seguinte, o Coritiba jogava contra o Mojimirim
lá no interior paulista, e o jogo terminou empatado. Com o empate, o torcedor do Atlético já comemorou o título brasileiro de 95. E aí, essa invasão, o jogo ainda não tinha terminado. Mesmo assim, a torcida rubro-negra foi programado para comemorar a volta à Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 1996. Tem aí agora o título nacional, invade o campo, os funcionários, a polícia, todo mundo pedindo para os torcedores saírem. Eles começam a entender, resiste à emoção, o Atlético é campeão brasileiro da segunda divisão. Paulo César, esse é craque de bola, esse é o lateral direito do Central de Caruaru. Aí depois de algum tempo, o jogo foi reiniciado. E a bola rolou por mais alguns minutos, e aí o final de jogo na velha Baixada, e aí nova invasão. Aí sim o torcedor comemorou o título brasileiro da Série B de 1995 e, consequentemente, o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Paranaense vai para o título, vai para a comemoração, e a galera não resiste. O alambrado já foi para o espaço, o alambrado já era, derrubaram o alambrado, o torcedor invade o gramado do estádio Joaquim Américo em Curitiba para comemorar o título de campeão. Olha o Pepe sendo carregado pelos torcedores do Atlético, o técnico Pepe, ele que levou o Atlético a esse título maravilhoso, importantíssimo para o futebol do Paraná. Olha a festa da galera atleticana, gritando que é campeão e que é campeão. E o Pepe sai com dificuldades, mas vai embora, vai para o túnel. Olha só, a faixa de campeão em 95. Legal, como você deve ter percebido, o programa de hoje foi especial. Aliás, muito especial, né? Revivendo esse momento importante da história do Atlético Paranaense. Ou seja, de 95 para cá, o Atlético foi um outro clube. Então, por conta disso, por conta também deste jogo do Atlético na segunda-feira, nós montamos hoje um programa super especial. E aí o seguinte, né, Valmir? Como o programa foi especial e gravado, para que você tivesse essa riqueza de detalhes, o resultado do jogo do Atlético lá no Mineirão fica para uma próxima oportunidade. É verdade, o calendário, de repente, o calendário feito pela CBF e depois refeito, né, criou uma dificuldade para a gente que já tem um programa com horário definido, né, e num canal em que todos os programas têm um horário definido. Gostaríamos nós de ter feito diferente, mas pela impossibilidade e por não querer romper nenhum contrato e nenhum acordo feito com a CWB-TV, que tem nos tratado com um carinho muito especial, né, nós ficamos devendo hoje, né, o resultado do jogo do Atlético, com a certeza que faremos o melhor possível sempre para ter todas as notícias do Atlético, do Curitiba, do Paraná e dos clubes do futebol paranaense. É isso aí, tentamos compensar de alguma maneira com esse presente para o torcedor atleticano, né, PC? É isso aí, Crispim. Tem gente que não era nem nascida ainda, verdade, em muita 95. gente que não tinha acompanhado, acompanhou aqui. Um abraço, Crispa. Valeu, Opa. rapaziada. Valeu, Valmir. Um abraço, até segunda, se Deus quiser. A gente se vê, um abraço, tudo de bom, hein? Obrigado pela companhia, pela audiência, a gente se vê, um abraço.